Bem, boa noite a todos. Como falou, mais conhecido como Marcão, eu sou representante do Conselho aqui na região sul do Estado, também conselheiro titular atualmente. Queríamos agradecer o espaço aberto aqui pela instituição e poder trazer aqui já uma outra peça. Não sei quem teve aqui a oportunidade de assistir Rei Lear. Tem alguém que assistiu, foi ano passado, Rei Lear, devem ter gostado. Então, a gente está trazendo hoje o Mercador de Veneza, que vocês vão gostar também. E, evidentemente, que a gente tem um outro convite. É um ano muito significativo para a profissão. A profissão completa seus 50 anos de regulamentação. Em 65 ela foi regulamentada e estamos aí, então, com grandes eventos, mas o convite disso vai vir através do nosso presidente Wagner Siqueira, que eu chamo aqui agora para fazer esse convite. Boa noite, vamos assistir um filme aqui, depois a gente fala. Boa noite. Em 1965 é regulamentada a profissão de administrador no Brasil. 1986. O Rio de Janeiro cedia a 7ª edição do Encontro Brasileiro de Administração. 1993. O Fórum Internacional de Administração é realizado na Cidade Maravilhosa. 1998. É a vez do Rio de Janeiro receber o 4º Congresso de Administração do Mercosul. 2012. Em grande estilo, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro promove a 22ª edição do Encontro Brasileiro de Administração e a 8ª edição do Congresso Mundial de Administração. 2015. Entre os dias 18 e 20 de maio, o maior evento de administração do mundo volta ao Rio de Janeiro, o 14º Fórum Internacional de Administração, com o tema 50 anos de transformação e o futuro da administração. As sessões magnas terão os seguintes temas: como administrar as complexidades de 2015, visão de cenário da realidade atual. Governança e liderança na organização moderna. Papel e desafio dos formuladores e gestores das estratégias e políticas. Os compromissos da administração com a gestão da sustentabilidade. A integração dos elementos econômicos, sociais e naturais como forma de sobrevivência das organizações e do planeta. Novos modelos de gestão. Como as organizações modernas estão se formatando para enfrentar os desafios da sociedade em mudança. Pessoas e organizações, outro contrato social, a necessidade de as partes estabelecerem modelos inovadores de convivência, definindo e integrando seus objetivos e resultados. A crise na educação, um problema institucional, o principal recurso da sociedade do conhecimento, precisando ocupar as prioridades de todos na sociedade. Estratégia com tecnologia e inovação. A complexa definição de estratégias com aporte de recursos tecnológicos, dinâmicos e inovação permanente. Valores éticos na organização. Perplexidades, ambiguidades e desafios na definição dos valores dominantes em nossas instituições. O que a sociedade espera de suas instituições? Novos paradigmas democráticos nas expectativas e relações das instituições com seus públicos específicos no atendimento de suas legítimas demandas de mudança. E os próximos 50 anos? Complementação da Magna de Abertura, agora lançando os olhos para os desafios conhecidos e desconhecidos do futuro. Já os fóruns profissionais serão divididos em ensino, a qualidade necessária, a qualidade do ensino de administração e as mudanças necessárias para ampliar sua importância no cenário profissional.
O administrador 50 anos depois, identidade e protagonismo. Perfis, características e competências necessárias ao profissional de administração na transição dos modelos ocupacionais e na divisão do trabalho. Obsolescências e revitalizações nas instituições públicas. A necessidade de redesenho das instituições do Estado face à dinâmica das forças intervenientes na gestão da sociedade. Acesse o site www.fia2015.com.br e faça sua inscrição para o evento. Mobilize outros administradores para que a participação desses profissionais possa deixar a sua marca na discussão de temas de tanto interesse para a profissão. Muito bem. Em especial, eu gostaria, antes de começarmos a nossa sessão do debate cultural com o Mercador de Venezas, e é preciso que a gente correlacione sempre a perspectiva em que os conceitos, as ideias da natureza humana, da alma humana é fundamental no estudo das organizações, no estudo das empresas. Como fazer a ligação, né? Se não há organização sem pessoas, é preciso que a gente entenda o que está na alma das pessoas, né? Para tornarmos mais objetivos, mais consequentes no nosso processo de ação gerencial como administradores. O que eu trago, e vamos ter essa sessão, tenho certeza que será uma oportunidade rara de reflexão sobre a produção cultural humana em relação ao estudo profissional e ao foco nosso como profissionais nas organizações. O que agora eu gostaria de fazer para vocês é um convite muito especial. Tenho certeza que estaremos marcando, né, presença em um evento histórico na nossa profissão, comemorando 50 anos da nossa profissão, que é regulamentada no dia 9 de setembro de 1965. Então, estamos fazendo 50 anos e há todo um conjunto de comemorações por todo o país, evidentemente, em relação à profissão, e esse fórum internacional reflete exatamente a reflexão sobre o passado e a projeção dos próximos 50 anos. Isso vai ser realizado simultaneamente, né, no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, e no Vivo Rio, né, ali no centro da cidade, no Aterro, e é preciso que vocês, aqui da Universidade Geral de Biase, estejam um grupo representativo de professores, alunos, estudantes, acadêmicos, né, que estejam presentes lá. Evidentemente que nós estamos distribuindo para vocês, todas as pastas têm esse cupom. Esse cupom dá direito, com a senha que tem aqui, o desconto de 10% da inscrição. Para estudante, a gente vai ver que não é tão caro, para profissionais também não. Mas se vocês fazem aqui um grupo, com o professor Wellington, né, um grupo maior, a gente negocia um preço mais camarada, porque vocês têm o deslocamento, eventualmente virão e voltarão para cá, ou dormirão lá no Rio. Então, tem toda uma possibilidade que a gente entende isso, e podemos, evidentemente, negociar no sentido de viabilizar a participação de todos vocês. Próxima. Começa no domingo, no dia 17 de maio. Uma corrida de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, ou uma caminhada para quem não gosta de correr, no Aterro. Como o evento é no Aterro, Museu de Arte Moderna, Viva o Rio, domingo de manhã, 8 horas da manhã, quem for correr por 5 quilômetros ou 10, ou quem for caminhar, ganhará aquele kit ali, a camisa direitinho da corrida do administrador, o material, etc. 8 horas da manhã, partiremos todos. Evidentemente, só vão ter, e todos vão receber medalha. Quem participar como corredor, caminhando 5 ou 10 quilômetros, ou caminhante, evidentemente ganhará a medalha. Agora, os troféus, né, os prêmios, realmente, só para quem correr 5 e 10 quilômetros por causa do chip. Quem só caminhar não vai receber troféu, mas vai receber a medalha, tá ok? Então começa no domingo, que é sempre esperamos que seja um dia bonito de sol, não tão quente, porque maio não é tão quente assim. Próximo.
O local do evento, já falei, Vivo Rio Humana, né? Essa é uma fotografia, volta por favor, essa é a fotografia exatamente do evento realizado em 2012, quem não foi, perdeu um grande evento, vejam como está cheio, agora tem que encher mais, né? Encher mais ainda, botar dentro do limite daquilo que o Corpo de Bombeiro e a segurança permite, da lotação que não pode extravasar, mas é preciso que você esteja presente. Próximo. Bom, nós estamos com, veja bem, o tamanho do evento em 2 auditórios simultaneamente, a gente está fazendo com tradução simultânea em 4 idiomas. Português, claro, francês, inglês e espanhol. Por quê? Porque para que a gente não perca a possibilidade dos conferencistas e também dos estrangeiros, principalmente, aí diga-se de passagem, principalmente da Latinoamérica, que estarão presentes. Mas também, como tem pessoas, professores e participantes, instrutores, né, conferencistas, franceses e americanos, e a gente tem que também trazer outras línguas espanhóis também. Vamos lá. Aqui, Berenice. Bom, como administrar as complexidades de 2015, a gente viu lá, já tem o Sebastião Charles, é uma das figuras mais expressivas no mundo hoje sobre hipermodernidade. Vocês estão vendo que isso não interessa só apenas aos profissionais de administração, mas todos aqueles cidadãos né, do mundo em geral, na reflexão do nosso cotidiano e das nossas perspectivas. Próxima. A boa governança, a liderança das organizações modernas, com Luiz Edmundo Preste Mota, todos que estão aqui já estão confirmados. A gente não está falando nomes que vão estar, são pessoas já definidas, contratadas, e a gente só está faltando um conferencista ainda, né? Próximo. O compromisso da administração com a gestão da sustentabilidade, que é a Maria Luísa de Oliveira Pinto e Paiva, né? Vocês estão recebendo folhetos, não vou ficar lendo isso para não cansá-los, a gente não atrapalhar a peça, mas tem toda essa descrição aí, tá bem? Próxima. Novos modelos de gestão, né? Essa que está faltando ainda, o conferencista, que está exatamente sob responsabilidade da Fundação Dom Cabral, que é uma fundação conhecida de Minas Gerais, não sei se conhece, na área do campo de gestão, da administração. Tá? Próximo. Pessoas e organizações, outro contrato social, então estará vindo o presidente da Associação Mundial, vamos chamar assim, da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, que é esse mexicano, Jorge Jauregui, e a Leila Nascimento também, que é a presidente da ABRH Nacional aqui no Brasil. Ok? Próxima. A crise na educação, um problema institucional, é a professora Maria Helena Guimarães de Castro, né? Foi secretária de Educação, presidente da SEAD, foi também secretária executiva do MEC, então figura educadora bastante conhecida. Próximo. As relações do trabalho nas cadeias globais de valor, a re-regulação necessária. O José Pastore é certamente a maior autoridade no Brasil hoje em termos acadêmicos, doutrinários, filosóficos em relação às relações do trabalho, que pode realmente compatibilizar a visão, né, não ideologizada de sindicato A ou sindicato B, de patrão e de empregado, mas dá uma perspectiva de reflexão mais macro para todos os participantes. Próximo. O Silvio Meira, que é Estratégia com Tecnologia e Inovação, quando foi convidado e tinha aceitado, não era ainda da CBN, agora é um comentarista nessa área exatamente Tecnologia e Inovação da Rádio CBN, né? Próxima. Os valores éticos nas organizações, do Leandro Carnal. Próximo. O que a sociedade espera de suas instituições? Bernardo Toro, colombiano, certamente uma das maiores expressões do mundo hoje em relação a esse tema, filósofo, sociólogo. Próximo. E os próximos 50 anos, Pierre Levy esteve em agosto aqui no Rio de Janeiro, junto com Edgar Morin, num evento promovido pelo Senai, e que deu primeira página, inclusive, no Globo. Confirmadíssimo, né? Estará conosco. Os casos de gestão pública internacional, tem aí que então é um fórum onde nós vamos ter casos de gestão pública internacional com
com esses personagens. Vejam que tem francês, tem todo tipo, gente do Marrocos, tem gente, né, do IBAN, estamos realmente a perspectiva. Lembre, atividade acadêmica complementar, o estudante precisa disso, tem um certificado, o professor Wellington certamente vai dar a correspondência de carga horária adequada à magnitude da sua participação num evento tão importante. Continuando. O administrador, 50 anos depois, claro que eu sou a maior cara de pau, já me coloquei ali também, que eu não sou bobo, né? Também, mas é a discussão da profissão, dirigente de classe, né? Então tem aí o presidente do Conselho Federal e temos também outras pessoas que certamente, inclusive o Leandro Vieira, que é muito conhecido no portal administradores.com. Não sei se conhecem. Não conhece? Se não conhece, entra no administradores.com, que tem, de vez em quando até eu esbobei, eu boto um artigo meu, porque eu sou colunista lá também. Mas não, o Leandro Vieira tem o melhor portal na área de administração, muito interessante. Muito importante, quem não conhece ainda, dê uma olhada. Claro, também no site do Conselho do CRA, do Rio de Janeiro, que é tão bom quanto. Não vou dizer que é melhor, né, professor Wellington? Senão seria muito cabotinice, né? Próxima. As obsolescências e revitalizações nas instituições públicas. O Bianor da Fundação Getúlio Vargas, o Antônio também da Fundação, e tem o Jacques Bourgault do Canadá, né? E Edgar Varela Barrios, né? Gregório Barrios, né? Barrios também da Colômbia. Ensino a qualidade necessária. O presidente da ANGRAD, que é a associação que aglutina, né, os professores da área do ensino de administração, o Antônio Freitas, que é vice-reitor da Fundação Getúlio Vargas, enfim, um grupo bastante representativo. Próxima. Entidade de representação profissional também é fórum e são eventos simultâneos, né, os fóruns. E aí também a discussão. Evidentemente, nós temos a presidente da Organização Latino-Americana dos Administradores, está aqui, ó. Né? Temos aqui a executiva do Conselho de Administração de Empresas da Colômbia, temos aqui da Bolívia, enfim. A representação bastante importante. Submissão de artigos. Você, estudante que está preparando aquele trabalho, né, não tem que terminar no TCC, não é isso? Não está na hora de apresentar o seu TCC não só tem um prêmiozinho em dinheiro, mas também tem um prestígio de ganhar isso. Uma comissão internacional com todos esses países, tem gente de todo tipo, está na hora de você submeter o seu artigo. O regulamento está lá no FIA. Tem tempo ainda de você. Aquele trabalho que você está pensando em fazer, aproveita para concluí-lo. Ok? Vamos submeter os artigos. Imagine se o primeiro lugar seja daqui da Universidade Geraldo de Biase, exatamente aqui do campus de Barra do Piraí. Por que não será? Não tem que ser? Isso vai dar prestígio. O professor Wellington vai ficar rindo de orelha a orelha. Né, professor? Hein? Então, estamos esperando os artigos de vocês. A submissão dos artigos. É claro que é antes de maio. A data é 31 de março. Eu vou dar um jeito de adiar, eles dizem que não pode, porque os professores querem ser rigorosos, tem que olhar com muito cuidado, então eles querem prazo, mas é 31 de março. Aquele trabalho que você está fazendo, aproveita ele. Tem que ser nos temas, tem que ser no temário do evento. O temário do evento dá para tudo, é tão amplo, tão diversificado, tão rico, que o seu tema certamente vai se enquadrar aí, tá bem? Próxima. Bom, vamos ter o Mercador de Veneza, se vocês não precisam assistir, mas lá vai ser tão bonito quanto, nós vamos ver hoje, né? A gente tem o Mercador de Veneza e já tivemos aqui a experiência do Rei Li, aqui mesmo nesse auditório, há uns anos atrás, e outra peça que temos é Casa de Bonecas, tá certo? E esperamos um dia, né, Fernando, ter também o Inspetor-Geral, que é autoria do... Quem é o autor? Deu branco, não tem problema. Fica para a próxima, depois a gente pega a cola. Hein? Como é que é? Gogol. A ignorância, é o Sérgio que está gritando lá de trás. Né, Sérgio? Conheço a voz. Ah, meu Deus. Vamos lá, então, próximo. Sim. Primeiro tivemos o
a corrida de manhã, depois o Mercador de Veneza. Se vocês quiserem, quem assistiu uma vez vai querer assistir a segunda, né? E aí aproveita. Mas no terceiro dia, que ninguém é de ferro, nós vamos ter 2 DJs sensacionais. Em vez de você voltar para casa, aquele trânsito infernal, pegar o condução na hora do rush, 6 horas da tarde, 5h30, tá lá, ó, DJ Happy Hour do administrador no próprio espaço do Vivo Rio. Tá bem? Com músicas, para a gente, afinal de contas, a gente tem que confraternizar um pouco. Próxima. E, finalmente, no último dia, quarta-feira, show de encerramento com a bateria da Escola de Samba, uma cidade independente de Padre Miguel, lá do Rio de Janeiro. Né? Então, a gente tem para todos os gostos. Reflexão intelectual, entretenimento, lazer, convivência, network, fazendo efetivamente a construção de uma rede. Próxima. E aí, ó, venha se surpreender com uma nova tecnologia. De repente, você vai se dar de conta e vai conversar com o computador ali, ó. Dizem que é a Gildinha que está ali encarnada, né? De repente, você vai conversar, vai perguntar sobre a universidade corporativa, vai perguntar sobre a certificação profissional, como é que faz certificação profissional, e ela vai te explicar tudo, conversando com você e te chamando pelo seu nome. Ali, ó. E de repente você quer tirar fotografias, que você tira muito, e botar no Facebook, botar na rede. Você vai ter direito de tirar quantas você quiser, sem parar, tá certo? Vai tudo de graça, dentro do pacote que nós estamos fazendo do evento. Mas é de graça, sabe por quê? Porque é tão baratinho, que dá até... Vocês vão ver. Próximo. Jornal diário sobre o que acontece. Um aplicativo para vocês receberem no smartphone de vocês a programação, tudo, e para não se esquecer de entrar. E sai da fotografia um pouquinho que está começando a sessão. Vai ter no seu telefone celular o aplicativo, o programação, tudo no seu smartphone. Tudo resolvido, você vai ter isso, tá bem? Claro, transmissão da nossa TV e rádio. Aí a universidade... Você entrou aí que nem Pilatos no credo, não está não? Próxima. O Wi-Fi para congelamento do que acontece, é isso aí que eu acabei de falar, né? O Wi-Fi. Além do aplicativo, tem o Wi-Fi. Ela está me corrigindo aqui. A gente fica delegando, tem uma hora que a gente não sabe mais nada. Os acontecimentos vão nos atropelando. Próxima. E aí, ó. Atendimento aos registrados com a nossa van. Próxima. E muito mais, mas os preços que é importante. Recursos portadores de deficiência, teremos também, como ela está apresentando aqui para nós, e está nos beneficiando, a linguagem em Libras, a gente vai ter durante todo o evento, nas 2 salas, tá certo? Até porque as partes que serão transmitidas por TV também será feito assim. E próxima, sessões de autógrafo com os conferencistas e autores, que tem livros, para quem quiser adquirir os livros dos autores, às vezes tem essa vontade, né? Oportunidade de relacionamento, mas eu quero saber do preço. Assim. Agora aí, ó. Aqui, ó, estudante, 195 até 10 de abril. Com esse desconto aqui já não é 195, já diminuiu. Né? É menos, né? 10% é menos de 190. Você bota aí menos 19, quase 20 reais. Vocês fazem um pacote aqui de um grupo, vocês vão ter, a gente vai, evidentemente, o presidente oferece isso, depois eles me xingam, mas a gente vai garantir um preço melhor para vocês, de tal maneira que seja acessível. Você não pode pagar, você paga em 12 vezes pelo cartão de crédito. Tá certo? Fica mais fácil. Não tem como não pagar, né? Então, a gente quer a participação profissionais. 395, 475 das mesmas circunstâncias. Se ele receber esse cartãozinho aqui, ele já tem 10%. E ele ainda pode pagar nos 10% com 12 vezes em cartão de crédito. Eu acho que a gente está oferecendo uma qualidade de produto, de serviço, porque isso interessa ao Conselho, cada vez mais que a nossa profissão, os nossos colegas, efetivamente, isso aqui não é um negócio. Isso para nós é um investimento como entidade de classe, no interesse da qualificação dos nossos profissionais.
Então, por isso que a gente tem certeza que a gente está fazendo. Não pense que essas coisas essas coisas todas que nós estamos oferecendo não são de graça. E a inscrição não paga isso, não. Mas você merece, estudante. Você merece, profissional. A categoria merece, especialmente nesses anos de 50 anos. Tá bem? Alguma pergunta, não? Bom, então acho que já atrapalhei muito a apresentação da peça, mas então podemos começar, né? Podemos estar aqui hoje apresentando o nosso Mercador de Veneza com o apoio do CRA. O nosso Mercador, eu acho que virou sucesso com vocês, eu ouvi vocês rindo lá na coxia, mas, na verdade, é uma peça que traz reflexão. Então, eu vou passar a palavra ao Dr. Wagner, que ele vai explicar tudo direitinho para vocês. Muito obrigado, Eva. O Conselho parte do pressuposto de que existe um paralelismo dinâmico da vida dentro e fora das organizações. De muito que acontece na produção cultural, né, ao longo da trajetória humana, é extremamente importante para a reflexão, para o estudo e ação nossa como executivos, como administradores. Como disse na abertura, se não há organização sem pessoas, toda organização tem pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de objetivos. Portanto, é fundamental que a gente compreenda, como disse, a alma humana, porque compreendendo melhor a pessoa, a gente vai compreender que não apenas nos livros de administração, nos livros técnicos, estão os conhecimentos. Como você, profissional, vai a um teatro, vai a um cinema, é preciso que você reflita sobre as contribuições, as reflexões, as mensagens que aquela peça lhe traz para o estudo da administração. Próximo. Nós estamos falando num contexto de uma peça que tem mais de 400 anos. Portanto, é preciso, de pronto, que a gente compreenda, né? Esse contexto histórico, há 400 anos atrás, né? Estava se falando da formação de um capitalismo primitivo. Na cidade de Veneza, onde se começava a se organizar fundamentalmente o processo capitalista, nos termos em que conhecemos hoje. Bem depois vem a Revolução Industrial e chegamos aos tempos presentes. Esse contexto implicava circunstâncias que vai levar hoje ao que chamamos de sociedade de mercado. Há 400 anos, Shakespeare é capaz de antever no Mercador de Veneza muito do que acontecia aqui, que ele descrevia, mas a previsão do que acontece hoje na sociedade de mercado. Vivíamos também um contexto de totalitarismo religioso, em que a fogueira da Inquisição queimava todos aqueles que ousavam discordar, né, das ideias dominantes naquele contexto e naquele ambiente. Será que naquele contexto e naquele ambiente havia totalitarismo religioso? Ou quando a gente corta e assiste na televisão ao corte, né, do pescoço de cristãos, por exemplo, né, pelo Estado Islâmico, nós não estamos assistindo às mesmas coisas. É preciso que se lembre que era uma época em que, por exemplo, pessoas que tinham determinados vícios, determinadas circunstâncias, eram condenadas, mas pior do que isso, o filme trata e questiona o imigrante. Imigrante? Será que a gente está falando de problema de imigração? Isso era do tempo exclusivo, né, da globalização com totalitarismo religioso ontem? Ou quando o brasileiro hoje questiona os haitianos que estão entrando no Brasil pelo Acre? A questão de imigrante que começa a se realizar com o mesmo preconceito? Os países europeus, quer dizer, estamos falando de contextos em que ele descrevia há 400 anos, os que nos levam às circunstâncias da globalização, da mundialização da economia, da sociedade de consumo presente hoje. No Charles Hebdo, certamente, mas também, como disse, no nosso haitiano. Vejam que esse cotidiano descrito por Shakespeare trata do cotidiano que mantemos hoje, o que nos leva a uma circunstância muito importante. A natureza do homem é permanente e universal. O que mudam são os contextos, as circunstâncias em que as pessoas vivem, mas a natureza do homem enquanto homem,
né? É a mesma, né? Capaz das mesmas ambições e dos mesmos preconceitos, das mesmas ansiedades e das mesmas hipocrisias, das mesmas qualidades e dos mesmos defeitos. O homem permanece, né, fundamentalmente o mesmo. Por isso que os textos da literatura em geral, do teatro, da literatura, são tão importantes para a reflexão daqueles que querem se dedicar a uma reflexão mais profunda no estudo das organizações. Os livros técnicos são importantes, mas os livros que nos dão a perspectiva de compreender o cenário maior em que se colocam a realidade do mundo das organizações. Próxima. É o homem em suas circunstâncias, né? As circunstâncias fazendo, né, com que, efetivamente, naquele contexto, e hoje, em contextos diferentes, o comportamento se mantenham inexoravelmente os mesmos. A ideologia dominante na construção do momento histórico. Vejam, né? Os judeus também eram também perseguidos. Os homossexuais, a peça trata claramente, né, mais de 400 anos atrás, de um clima claramente definido entre Bassânio e o mercador de Veneza, que a gente pode inferir uma crítica, né, muito forte ao preconceito contra o homossexualismo, o lesbianismo. Vejam a genialidade desse autor e a importância do que acontece hoje no mundo das empresas. Dia 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. Há muito mais João dirigindo as organizações do que Marias. Há muito mais, se a gente olhar os conselhos de administração das empresas em geral, e não estou falando no Brasil só, no mundo inteiro, nós vamos encontrar muito pouco presença da mulher, mas vamos também encontrar muito pouco presença daquelas que são ditas como categorias étnicas, né? Os negros, as mulheres, os portadores de deficientes, né? Os imigrantes, enfim, circunstâncias que se repetem todo hoje, o que faz com que a ideologia dominante na construção do momento histórico. A força do preconceito e da discriminação no mundo do trabalho e no universo da sociedade. A pior coisa que o preconceito pode fazer, a pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. Então, as pessoas, a dignidade humana acaba sendo produto da permissão social. Quer dizer, quanto menor a gente diminuir os preconceitos, maior a gente vai garantir o processo de dignificação e de dignidade humana no mundo do trabalho. No trabalho decente, que a gente reclama tanto e que vemos a todo momento no mundo do século XXI, na exploração do trabalho da mulher, do menor, do idoso, em todo o mundo. No Brasil, em particular, um país que tem menos de 50% de pessoas ainda com carteira assinada de trabalho. Vejam que essa é uma questão fundamental para a gente compreender, porque repassa a todo momento na peça aquilo que no dia a dia de trabalho, ontem na empresa, acontece conosco. Ontem na empresa, para selecionar, se pedia o retratinho da pessoa como candidato. Era, aspas, para ver, né, a aparência. Em verdade, estava embutido ali o preconceito, a discriminação. Hoje, a gente não pede a fotografia. E talvez achamos, em muitas organizações, acham que estão muito mais à frente. Hoje a gente não pede o retratinho, a gente pede um fiozinho de cabelo, uma gotinha de sangue, para ver o DNA, para ver o código genético. E pensa que estou falando absurdos? Não, isso acontece em muitas organizações hoje. Uma discriminação muito mais insidiosa. Essa é uma relação que nós, profissionais de administração, vamos nos defrontar a todo momento e todo dia. Quando a gente redige uma norma, ou a gente não redige a norma, a regra, ou a instrução de serviço, a normativa dentro do computador, nós estamos explicitando o preconceito ou lutando pela organização, com a transformação, por uma sociedade mais justa e equitativa.
O técnico puro, minha gente, e o administrador não pode ser o técnico puro, é pior do que o político demagogo e irresponsável, porque o técnico puro é um alienado com poder. Ele quer fazer da sua técnica, da sua área de conhecimento, o domínio de poder, os desígnios de comando e de mando. Então é preciso assim, é preciso fundamentalmente que a gente compreenda isso. Tecnocracia é muito grave. Nós, profissionais de administração, as organizações não são lógicas como os computadores. As organizações são psicológicas. O que determina a realidade das organizações não é a racionalidade dos computadores, é a natureza humana que permeia e que é bem descrita nesta peça de Shakespeare, no Mercador de Veneza, que evidentemente se referia aos primórdios do processo de formação capitalista no mundo. Essa é a realidade das organizações com que nós vamos nos encontrar. Do que é lógico, não é psicológico. Às vezes, o melhor da técnica não serve para aquela organização, porque senão era muito fácil. Reuniríamos os melhores especialistas no mundo, e tem consultor que gostaria disso. Problema A, solução A'. Problema B, solução B'. E vamos ter a solucionática das organizações, a problemática com a solucionática. Bota o computador para dirigir a empresa. Problema A, faz um programa de computador, pimba. Solução A'. Vai ter fácil. Claro, se fosse tão simples assim. Só que não é assim. Porque o ser humano, a capacidade, a inventividade, a criatividade, a natureza humana é capaz de surpreender o mais arguto dos analistas. Não é a racionalidade dos computadores. Teremos que colocar o homem no coração do homem. E a gestão precisa se basear a isso. Próxima. O personagem, uma hora, diz assim: a gente que é tida como sábia, apenas por não dizer nada. Tem pessoas que até são promovidas, né, por isso. As promoções aos pseudo-líderes ausentes de corpo presente. A gente conhece assim, aquele camaleão organizacional, aquele que está sempre virando na cor do meio ambiente para continuar exatamente fazendo aquilo que ele sempre fez? Nada, mas dando a impressão que está contribuindo muito. Conhece gente que faz assim, ó, eu nunca me arrependi do que não disse? Ou boca fechada não entra mosca? Ou deixa que o tempo resolve? Ou aquele que é ser visto e não ser lembrado. Naquela reunião de 5, ele não é o primeiro a chegar. Nem é o segundo. Imagina, o primeiro pode querer conversar com ele o assunto e ele não quer discutir esse assunto com o segundo. Também não é o terceiro, porque se for o terceiro, os dois podem começar a discutir e vão perguntar a opinião dele. Ele também não é o quinto, para não dizer que ele não está interessado. Ele é o quarto. Os três estão brigando, ele presta uma atenção nos que os outros estão falando e ainda fica satisfeito com a chegada do quinto. Na hora de ser promovido, quem é que você acha que vai ser promovido? Aquele exatamente que não disse nada. As organizações, né, como dizia o princípio de Peter, faz com que em muitas direções as pessoas tendam a subir, né, até atingir o seu nível máximo de incompetência. Chegando lá, não sobem mais. Quantas organizações são ocupadas por indivíduos absolutamente incompetentes? Nenhuma semelhança com o Brasil nesse momento. E por que as organizações crescem e se desenvolvem? Ah, sim, por causa daquelas pessoas que ainda não atingiram o nível de incompetência, mas que estão tendendo a chegar lá. Próxima. Também diz um dos personagens na hora, tanto se adoece por comer demais, como por definhar a míngua, diz, né? Não é, portanto, nenhuma sorte desprezível a gente encontrar sempre no meio, nem lá nem cá. Um é aquele que não diz na organização, eu nunca me arrependi daquilo que não disse. Esse aqui agora é o seguinte, dividir as diferenças, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, devagar com o andor que o santo é de barro. Já viram isso? Conhece gente assim, ó? A sabedoria está no meio. Vamos evitar os extremos, né? Não seja tão radical, devagar aí, ó. E aí você acaba ficando, perde as pessoas, perdem os resultados. Próxima.
Por quê? Porque a gente está fazendo acomodação, conciliação, meio termo, meio do caminho, administração, e não a busca da administração do consenso, né? Mas a ditadura da maioria. Há duas coisas que são graves nas organizações. Primeiro, a ditadura da maioria. Segundo, a ditadura da minoria. Também existe. Alfred Sloan foi o presidente da General Motors, muito conhecido. Aliás, o autor mais citado, o personagem, empresário, dirigente, executivo, mais citado por Drucker, que todo mundo acha com muito reconhecimento, que foi o maior intelectual, o maior consultor do século XX. E ninguém leu o livro do Alfred Sloan. Se quiserem, dê uma olhada no livrinho do Alfred Sloan, na biblioteca virtual do Conselho. Meus anos na General Motors. E tem uma passagem que o Drucker, falando sobre ele, diz o seguinte: o Alfred Sloan era danado. Primeiro, ele chegava assim: como é que você consegue ficar 90 minutos aqui em consultoria contigo e nunca me interrompi? Nunca foi interrompida a sua reunião. Falou, por duas razões. Eu já falei o seguinte: só quem pode me interromper, o Drucker, são duas pessoas. Primeiro, a minha mulher. Segundo, o presidente dos Estados Unidos. Bem, a minha mulher não liga para mim mesmo, porque senão ela sabe que eu estou trabalhando, depois eu vou ligar para ela mais tarde. Agora, como se o presidente dos Estados Unidos ligar, eu vou atender. Mas como ele liga muito raramente, quando liga, e é quase impossível, portanto, eu nunca sou interrompido. Já notaram que a gente não consegue fazer nenhuma reunião sem ter interrupção? Bom, agora é pior, né? Porque a gente tem que atender o WhatsApp, ao e-mail, ao tempo todo. A gente fica em 3 reuniões ao mesmo tempo. Mas a concentração é a chave do resultado. O Drucker também diz que o Alfred Sloan dizia o seguinte: consenso do erro. A maioria, isso para repetir o velho Nelson Rodrigues, né? Grande autor teatral do Brasil. Olha como é que ele dizia a mesma coisa. Ele dizia assim, né? A maioria é burra, ele dizia assim, não é isso? Né? Os idiotas da objetividade. O Alfred Sloan, quando todo mundo chegava ao consenso, numa reunião de trabalho, ele não ficava satisfeito. Vamos pensar mais um pouco, porque entre o dia e a noite há uma madrugada no meio, Deus por cima. Se está todo mundo pensando igual, pode estar pensando errado. Então é preciso trabalhar com a divergência, né? Buscar não entrar no consenso do erro. Muitas vezes, aquilo que está obviamente correto pode estar errado. Próxima. Tem também uma hora o personagem diz assim: se fosse tão fácil falar sobre aquilo que se deve fazer bem, as capelas seriam catedrais e as choupanas seriam grandes palácios. Né? Os factoides no processo, nas organizações e na política, na realidade do mundo de hoje, no Brasil, mas também no cotidiano das empresas que vocês trabalham. Como se fala bem, né? Melhor ainda seriam as sentenças, se fossem postas em prática. Parece que esse camarada estava há 400 anos pensando no caso brasileiro hoje. A inconsciência da defasagem entre a intenção e a ação, entre a teoria e a prática, entre a palavra e o gesto, entre o dizer e o fazer, entre a teoria esposada para falar um autor americano e a teoria de uso do Chris Argent. Mas a gente pode falar de um educador brasileiro que falava a mesma coisa, entre os valores proclamados e os valores reais, entre aquilo que a gente diz que vai fazer e aquilo que a gente efetivamente faz. A vida, evidentemente, é um gesto que se faz ou não se faz. Próxima. Os dadores de ideias na organização, tem pessoas que são capazes, né, de dar ideias fantásticas, contanto que eles não tenham que fazer nada, né? Conhece gente assim, não? Está sempre inventando alguma coisa para você fazer, não para ele fazer. Grupo de trabalho de alunos, em grupo. Tem um que diz assim: deixa comigo que eu faço tudo, que eu estou com o tempo. No fundo, esse tem um profundo desrespeito pelo outro, pelos colegas. Eu não vou deixar que esses idiotas atrapalhem o trabalho que eu vou fazer sozinho. Talvez esse tenha a maior dificuldade de trabalhar em grupo. Tem logo um malandro assim: deixa comigo que eu sei como que eu posso digitar. No fundo ele tem alguma irmã, uma namorada, um amigo, uma amiga qualquer, que vai digitar o trabalho inteiro. O outro assim: deixa que eu
trabalho na bibliografia. Ele gosta de internet, ele pega lá, copia tudo, sabe como é que é? Agora tem uns softwares, sabe, né? Que o professor já sabe quando o cara está copiando tudo, né? Beta lá, costura, não sabia ou não? Fica esperto nesse negócio de TCC, hein? Que agora o professor pensa que ele é malandro, sabe tudo. Mentira! Ele entra no computador, bota no software aquele negócio de lá onde vocês copiaram com o livro e tudo. Às vezes nem ele leu aquele livro todo que você está citando. Mas o computador disse. O pior de todos, sabe qual é? Assim, eu tenho espírito de equipe. Esse vai acabar político, né? De colaboração. Eu assino em cruz os que os companheiros fizerem. E assina e não faz nada. Claro, o mercado depois vai reprovar eles. São os vendedores de inglês, os vendedores de ilusões e os fazedores de medo também. Tem pessoas que estão sempre vendendo ilusão na empresa e outros que estão sempre fazendo medo. Está sempre, né, os adoradores da desgraça. Próxima. Sou grato à minha sorte, mas não confio nunca o meu patrimônio a um só lugar e a um só banco. O Mercador de Veneza diz isso logo no começo da peça, que é uma mensagem importante para nós que queremos ser empreendedores, né? E aí a visão de empreendedores no Brasil passa sempre pelo BNDES. O cara cresce logo, né? Vira OAS, obrigado amigo sogro, vira essas coisas todas, né? OAS, obrigado amigo sogro, né? Essas organizações todas que estão aí construíram um capitalismo nos bancos públicos oficiais. Mas eu estou falando aqui no verdadeiro sentido do capitalismo. Ninguém bota todos os riscos, né? E ele diz assim, a multa que o agiota tem direito é um pedaço da carne de Antônio. Ele só fez isso, ele que não botava todos os seus negócios num pote só, porque só faz isso um insano. Qualquer semelhança, né, com Eike Batistas e Perto será mera coincidência, o último herói nacional, que se transformava em verdade numa absoluta mentira. Vejam bem, próxima. O executivo não é um jogador de roleta. Já nos ensinava isso Shakespeare, no Mercador de Veneza, quando ele diz, não boto tudo num pote só. Não é um jogador compulsivo, ele não corre todos os riscos, ele não paga todos os pedágios, mas ele paga alguns pedágios, o emocional e a solidão. E o pedágio emocional que o nosso amigo Mercador de Veneza pagou foi pela paixão que ele tinha por Bassanio. O perfil do empreendedor, aí é preciso ver. Quando eu me formei, tem tantos anos, né? Eu me formei, imagina, na Fundação em 1970. Vocês não eram, a maioria aqui não era nascida, né? A vantagem de ser velhinho é isso também, né? Tem umas vantagens. Mas quando eu me formei, eles nos ensinavam para ser empregados de estatais e de multinacionais. Era o grande projeto da vida da quem estava estudando, 67, 68, falar mal do governo naquela época e fazer efetivamente. A gente já fala mal do governo por causa de tempo, né? Naquela época merecia, agora merece mais ainda, agora merece, né? Tá certo? Mas a gente já falava mal. Naquela época, veja, a gente queria ser empregado. Hoje, estão nos ensinando a ser empreendedor, que o negócio é botar um bom negócio. Cuidado, você deve mesmo enveredar pelo negócio próprio? O bom músico não tem que ser um bom escritor. Haja visto, né? Haja visto o nosso Chico Buarque. Né? Nem sempre o bom músico consegue ser um bom escritor. Será? Isso depende. Só para provocar. Acho que ele é bom músico, pena que tenha parado de ser músico e ganhamos um mau escritor. Né? Mas vejam, será que vocês têm que ser empreendedor mesmo? Verifiquem se querem pagar esse pedágio. Né? Se querem ser como Bassanio, ou querem ser como o Mercador de Veneza. O Mercador de Veneza não corria todos os riscos. O outro ficava tirando flecha com o dinheiro dos outros. Tem empresário aqui que se dá bem para diabo. Acho que alguns vão acabar na cadeia com isso. Isso vão, alguns vão. Pouquinhos, não tanto tempo que deveriam, mas vão. Próximo. Enquanto o portão se fecha para um, já tem um outro batendo a sua porta. Uma nova oportunidade que se abre. Toda situação de liderança, portanto, é transitória e perecível. O leite, que a nata está em cima, que é muito gostosa para quem gosta de leite com nata, mas é a que primeiro azeda. Toda situação de liderança é perecível. O sucesso é doce. O Brasil achava que era o maior do mundo em futebol, perdeu de 7-1.
E quantos clubes ganham o campeonato, vão jogar o jogo seguinte, todo mundo de sapatinho alto, não é verdade? Todo quem gosta de futebol sabe disso. Sapatinho alto é uma tragédia, porque o cara já entra que é o campeão e perde. E joga mal. Por quê? Porque é aquele que perdeu que se critica, está querendo mudar. A crítica tem que ser passo a passo. Quem está na frente tem que se criticar mais. Quem está fazendo bem tem que fazer melhor, viu, Felipe? Por isso que a gente tem que melhorar cada vez mais a nossa TV. É isso mesmo, porque senão a gente é passado para trás pelo outro que está se criticando. A gente começa a relaxar, pronto. Somos atropelados pelas circunstâncias, não, pela nossa arrogância. Próximo. A nossa arrogância que nos falava muito bem o padre Antônio Vieira, o maior autor, na minha avaliação, da língua portuguesa. É pouco conhecido, mas também uma grande figura em termos de ensino das teorias da administração, que não estão só apenas nos livros da administração. A cegueira da arrogância. Essa cega, porque se eu já acho que sou o maior, estou de sapatinho alto, perco. A cegueira da distração. Se eu não estou ligado, focado naquilo que eu tenho que ver, também perco e fico cego. Não vejo o que é visível, mas não é visto. E a cegueira da paixão, pelo fanatismo, pela paixão. Né? Próximo. Estou terminando, hein? Se queres emprestar o teu dinheiro, diz o mercador de Veneza, olha que interessante, para o Shylock, ele diz, não faça isso como se fosse para amigos. É melhor emprestar como se fosse ao inimigo, pois no caso dele vir a faltar com pagamento, é com a cara mais alegre que tu vais extorquir do pobre coitado tudo o que ele deve. E aí a gente entra na questão que as empresas tanto falam, que são importantes, mas que a gente precisa, com uma conversa outro dia, com mais calma, discutir isso, sobre esse tema, responsabilidade social, respeito ao cliente, ética empresarial, empresa cidadã. Claro, ferramentas importantes de gestão, instrumentos de transformação das organizações em geral, mas é preciso fazer uma enorme diferença entre a moral e a ética, que devem estar no coração das pessoas, na empresa, e a moral e a ética da empresa. Né? Ética empresarial é uma contradição em si. Se eu tenho uma ética empresarial na minha empresa, o Marcão tem uma ética empresarial na empresa dele, eu acho que a minha é melhor do que a dele é melhor que a minha. E aí nós começamos a relativizar a ética. E a ética é fundamentalmente universal e não interessada. Se eu sei que alguém me trata bem apenas para conseguir a minha herança, porque acho que eu vou ter uma boa grana, eu não tenho nenhum valor a forma como ele me trata bem. O empresário, quando a empresa trata bem o cliente, não é porque ele tem uma ética em relação ao cliente, é porque ele quer que o cliente compre mais. Isso aqui é uma discussão, né? A gente vai chegar até no conceito de pensar se as organizações são de fato morais. Próxima. Esse agiota, né, diz o mercador de Veneza, na sua paixão por Bassani, ele não via nada, né? Ainda acaba se convertendo, já se mostra até bondoso, não confio nessas frases doces, ditas por um biltre. Meus amigos, se o capitalismo tivesse espírito público, seria o maior regime do mundo. É verdade que os outros não deram certo em nada, né? Mas esse, de achar que tem espírito público, não. Mas o homem precisa ter isso, o ser, né? O banco que ri, que trata bem, repactuar a dívida, tudo isso nós vemos. As cláusulas escorçantes, a venda casada, mas tem um programa de planta uma árvore. E as empresas que melhores têm os seus prêmios de responsabilidade social, muitas vezes são aquelas que mais destroem o meio ambiente. Próximo. Se os ofícios, né? 5 minutos para terminar. Se os ofícios, os altos cargos não fossem distribuídos de maneira corrupta e as honrarias só fossem conquistadas pelo mérito, quanta gente que hoje é comandada não passaria a comandar? Parece que eles viram aqui, o Shakespeare teve 400 anos, a perspectiva da escolha do ministério dos governos brasileiros. Né? Só pode ser isso.
aristocracia e democracia, o sistema do mérito, que hoje se combate. É claro que vinculado fundamentalmente à questão democrática está o mérito, não a forma corrupta como se escolhe. A aparência externa. Tá bem, desculpe. Pode próximo. Próximo. A aparência externa muitas vezes não tem nenhum valor. Cofre de ouro, cofre de prata e cofre de chumbo. Ele escolheu exatamente o cofre de chumbo, que era o que tinha menos valor. E ele disse exatamente isso: aparências externas muitas vezes não têm nenhum valor. Nos tribunais de justiça, quantas causas de corrupção e estragos morais não são apresentadas de forma elegante, feita por uma voz bonita que disfarça as evidências do mal? Minha escolha recai sobre o modesto chumbo, que oferece mais ameaça do que prêmio, mas que me consegue transmitir tanta simplicidade. Aparência e essência. Sabe com quem está falando? Que é no mundo da sociedade brasileira? Não, na sociedade do mundo, no cotidiano de nossas organizações. Roberto da Mata, aliás, descreve muito dessas características num livro clássico antigo, mas sempre atualizado, Carnavais, Malandros e Heróis. Próximo. E aí diz o Shylock é o nosso judeu, né? Também, vejam bem, as pessoas tinham que se converter ao cristianismo para não irem para a fogueira da Inquisição. Também, assim como os homossexuais. Mais de 300 brasileiros foram para a fogueira da Inquisição, em Portugal. As pessoas nem pensam disso, né? Ele sempre me humilhou. A coragem dele denunciar o preconceito contra os judeus, mas também os comportamentos equivocados num capitalismo ainda muito primitivo. Ele sempre me humilhou. O mercador de Veneza riu de meus prejuízos, zombou de meus lucros, escarneceu de meu povo, desanimou os meus amigos, encorajou os meus inimigos. E tudo isso por quê? Porque eu sou judeu? Ou porque eu sou negro? Ou porque sou portador de deficiente? Ou porque eu sou árabe, islâmico? Eu sou o quê? Os judeus, os negros, os portadores de deficiência, os idosos, as mulheres, os islâmicos, os budistas, os espíritos, os candombecistas. Por quê? Não têm olhos? Eles não têm mãos? Não têm órgãos e sentidos? Não têm inclinações e paixões? Vamos transformar isso de 400 anos na realidade de hoje, no mundo do trabalho. Não estão sujeitos às mesmas doenças, não se curam com os mesmos remédios, não se aquecem com o mesmo sol de verão e não têm o frio do mesmo inverno. Se tudo somos iguais a vocês, temos direitos iguais em tudo também. É preciso aceitar a diferença. Não se pode entrar num jornal de cartunistas satíricos e matar todos ali, nem cortar o pescoço. 300 judeus são mortos 300 cristãos são mortos por mês no mundo hoje, apenas por serem cristãos. Conviver com a diversidade. Essa é uma questão que no mundo da organização também passa, porque quando a gente começa a fazer as seleções de pessoas, quanto mais se cresce, amplia a perspectiva de valores, a dispersão de valores, a sociedade vai se tribalizando e a gente vai se relacionando com os grupos afins, e com outros grupos afins, e com outros grupos afins. E daqui a pouco, antigamente, eu sou de uma época, por exemplo, que todos fumavam. Quem não fumava era mal visto. Eu até não fumava, né? Porque eu não gostei de cigarro. Era até questionado, tinha até assédio por isso. Mas todo mundo tinha algum comportamento. Se a gente olhar, a gente vai vendo que isso vai se alterando. Hoje é tribalizado. Tem uns que fumam, tem uns que não fumam nunca, tem uns que fumam os baseados, tem uns que gostam de um craquezinho. Isso variou muito, e quando varia muito, a sociedade se tribaliza, as empresas, para não terem uma dispersão tão grande de comportamentos, porque valores, comportamentos, dispersão de valores, dispersão de comportamento, as empresas cada vez mais buscam perfis homogêneos. Este não tem o perfil da empresa, este não tem, não é isso? Não veste a camisa da empresa. O que é isso? As empresas começam a se transformar em seitas de adoração.
Nós, profissionais de administração, precisamos pensar essas coisas, porque é neste mundo e nesta realidade, neste tipo de organização, que nós vamos conviver. E quando a gente começa a ficar entre nós, a gente chega naquela festa daquele primo que a gente não via há tantos anos, né? Nossos pais morrem, os primos se afastam. E aquele primo vai batizar o neto. E a gente vai chegar para conversar com o nosso primo. Chega lá, a maravilha, encontramos um colega da nossa empresa. Com quem que a gente fica, hein? Com o primo? Com a mulher do primo? Não. Com a colega? Não. Com aquele colega da empresa. Com quem a gente vai bater papo. Vai tomar o chopp. E se a gente for da Ambev, jamais vai tomar um chopp que não seja da Ambev. Se for da Coca-Cola, jamais vamos querer uma Pepsi, porque os outros podem ver. E aí a gente começa a se comportar igualzinho, né? As favelas, o cara do Comando Vermelho, numa favela do ADA, amigo dos amigos, não pode chegar de camisa vermelha. E as empresas começam assim. E aí, no mundo de convertidos, a gente torna as organizações totalitárias. Próxima. A organização acaba sendo assim, o reduto autoritário da sociedade. Nós, administradores, temos um mercado enorme de trabalho. Nós somos 1,5 milhão de profissionais formados no Brasil. Nós temos mais de 6 milhões de empresas. Tivéssemos que cumprir a lei, teríamos que ter pelo menos um administrador por empresa. Não estou falando mais de um. Essas cadeiras estão vazias. Se outras profissões não encontram espaço, elas ocupam o nosso lugar. E a gente reclama que estão ocupando o nosso lugar. Mas a gente não luta. Então nós temos um papel de luta do nosso interesse profissional e o mercado nos é favorável. A nossa perspectiva não é uma perspectiva... A gente precisa de mais profissionais de administração, claro, cada vez mais, com mais qualidade, mas a gente também tem um papel político na organização e de papel de cidadania. Ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. Eu não estou dizendo aqui para ser contra o governo A ou o governo B, partidário ou não. Estou dizendo é o papel político de cidadania. A gente exerce a cidadania pela voz, pela participação ou pela omissão. É a organização, encerrando, que discrimina o negro, que não dá espaço para ele, nem para a mulher, nem para o portador de deficiente, nem para o cigano, nem para o imigrante, nem para o idoso. É a organização que... democracia não é só voto no presidente, no vereador, no prefeito, é também os espaços onde nós trabalhamos, nas instituições, e não há nenhuma atividade humana hoje que não seja realizada por uma organização, em que se realiza ou não o processo de construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Esse é o grande desafio que se coloca para a nossa profissão. E esse é uma grande mensagem que o Mercador de Veneza, de William Shakespeare, nos traz hoje. Muito obrigado. Sei do adiantado da hora, se não para vocês vão receber, quem entregar o papelzinho ali, vocês vão receber um e-mail para dizer que vocês poderão entrar, então, no site do Conselho e retirar o diploma quando quiserem. Tá certo? Certificado. Muito obrigado.